Seja bem-vindo, cada pessoa. Eu sei que quinta-feira é um sacrifício. Eu sei que cada pessoa tem as coisas a fazer o dia todo para chegar num culto que começa às 7h30. Realmente gostaria de mais levantar os pés lá em casa e descansar um pouco e preparar-se para o próximo dia. Mas o culto de quinta-feira também é uma preparação para o próximo dia. Eu entendo, eu espero os que não podiam chegar, que estão escutando, talvez, eu espero que vai assistir o vídeo e tudo, eu espero que quando volte, a maioria dos cultos tentamos de gravar, para que se precisar de faltar e tudo, ainda tem como assistir, como realmente aprender da palavra de Deus. Tem um termo em inglês que fala, a Dona Suzana mencionou isso hoje à noite, quando estamos chegando aqui na cidade, sobre a mensagem hoje à noite. Ele falou, vai pregar para o coral. Tem essa expressão em português, não é? Não tem não. Significa o seguinte: vamos supor, o pastor está muito zangado com todo mundo chegando atrasado, ou faltando e tudo, então ele dana com os presentes sobre essa falta, mas os que estão presentes não faltou, está aqui, então para quem vai danar com eles, você tem que danar com os outros. Fala que está pregado para o coral, para os que têm a música e tudo, que eles sempre estão no seu lugar. Então eu espero que hoje à noite a mensagem vai falar com todos os nossos corações. Tem outra coisa, estamos pregando, ou seja, ensinando sobre contribuição. E a razão que Dona Suzana falou sobre pregar para o coral é que os que participam aqui, conforme que eu saiba, todo mundo é dizimista. Então, hoje à noite eu vou falar sobre o dízimo. Mas é um bom sinal. Sinal de quê? Está funcionando o vídeo? Tá. Ficou olhando para lá e eu fiquei preocupado. Então, hoje à noite é uma prova que Pastor Bill e Pastor Robson não desenvolvemos as mensagens para pisar no calo de alguém da igreja. Nós aceitamos como Deus está. Deus organizou as mensagens e tudo, então vamos pregar o que está na Bíblia. Bom, se pisar no seu calo, o seu problema é com Deus, não conosco. E hoje à noite é um exemplo desse. Nós já tratamos vários dos dons. Nós tratamos o dom de profecia, que falar em nome de Deus. Já tratamos o ministério, esse serviço diaconal, ou seja, para servir em nome de Deus. Eu estou trabalhando num devocional para o retiro da família. Esquecemos de anunciar isso, que está chegando logo, dias 11 a 15 de novembro. Mas eu estava trabalhando no devocional. Oi? 12 a 15. Mas pode chegar 11 e vamos trabalhar. Vamos bater papo, alguma coisa. Não é problema não. Tudo bem, 12 a 15. Então, mas eu estava trabalhando no devocional e o tema do retiro é a família no serviço do rei. A família no serviço. Então eu estava trabalhando nessa parte de como servir o Senhor hoje. Então, e também nós já tratamos o dom de ensinar, e nós notamos várias coisas, ensinar em nome de Deus, e já notamos as características das pessoas que têm o dom de exortação, para chegar ao lado e ajudar a pessoa a andar segundo as ordens de Deus. E hoje continuando, contribuição. Algumas pessoas realmente têm o dom. Eu já lembro
pastor lá nos Estados Unidos que a família estava passando necessidade que ele sempre estava dando para os outros. Errado. Mas o dom dele era doar e ele tinha de controlar e também cuidar da sua própria família. Então, hoje vamos continuar o estudo sobre o dom de contribuir. E como já descobrimos na palavra de Deus, os dons do tipo temporário já acabaram. E agora tem esses dons que faz parte da igreja local para o corpo funcionar certo. Então, notamos, quando a pessoa, eu vejo pessoas talvez está mancando, ou a pessoa que anda assim e a mão está tremendo, já sabemos que é mal de Parkinson, não é? E tudo. Então, uma parte do corpo não está funcionando do jeito certo. Eu lembro a tia da dona Susana, ela tinha essa mal de Parkinson. Eu não podia olhar no rosto dela quando ela falava. Sabe por que não, Lu? A cabeça ficou fazendo assim, dava vontade de segurar a cabeça e tudo. Não, então ela falava e eu olhava para cá, para lá e tudo, porque aqui me deu um nervo querendo segurar a cabeça dele. Eu lembro outro irmão, um senhor, era mais de, ele era pai de Geraldine e tudo. E ele deu uma gastura quando ele ia beber água. Nunca podia dar água num copo de vidro, porque ia assim tudo, coitado. Ele sofria e muito. Então, quando uma parte do corpo não está funcionando, faz falta. Na igreja é a mesma coisa. Os dons são, em 1 Coríntios 12, são comparados às partes do corpo que deve cada parte funcionar, segundo a palavra de Deus. A função dele foi para confirmar as palavras. Então, eu saí da anotação, mas nós lembramos que os dons temporários foram para confirmar a palavra de Deus. Hoje em dia, nós temos o quê? A palavra de Deus para confirmar cada uma das nossas. Como nos outros dons, tem certas pessoas que realmente foram dadas esse dom para a glória de Deus e para a obra da igreja local. Eu conheço missionários que têm um dom que investem tudo que tem na obra de Deus. É o dom de contribuir. Tem pastores assim também. Nossa igreja deve ter alguns com esse dom. Mas além de ter certas pessoas com a capacidade desse contribuir, todos nós temos de ser participantes da contribuição na igreja local. É a nossa responsabilidade aqui. A palavra de Deus fala: o que reparte, faça-o com liberalidade. Verso 8 de capítulo 12 de Romanos. Fala assim: o que exorta, usa esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, o que precede com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então, estamos tratando esse segundo na lista. Contribuir ou repartir significa dar, compartilhar com alguém. Essa pode ser dinheiro, pode ser de uma ajuda. Quando o vento começou de levar os folhetos, eu escutei um barulho no fundo, eu não entendi o que foi. Foi Dona Susana gritando porque o vento estava levando tudo. Então eu olhei, então tinha Dona Susana, outra pessoa e o pastor tentando segurar isso. Essa é o ajudar, ou seja, nós podemos contribuir com a nossa ajuda, dando uma mão. Refere-se ao ato de dar algo com a mão e o coração
da compaixão e de uma singeleza de propósito, de amor, de ambição. É dar sem esperança e receber de volta, e tudo isso já falamos semana passada. Tem que dar fielmente e imparcialmente e sem favor ou afeto, querendo receber de volta. Tudo disso é contribuir. O que Deus quer de mim? Nós tratamos. Ele quer o quê? Ele é o dono de tudo. E Ele quer que nós entregamos tudo para a glória dele. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 8. Só para refrescar a mente, e depois vamos continuar hoje à noite no estudo. 2 Coríntios 8, versos 1 a 15. Então vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada a essa igreja de Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram como? Voluntariamente. Aqui nós vamos orar. Precioso Pai, abençoe o estudo, ajuda, Pai, que possamos entender bem o que a Tua palavra ensina e que possamos também sermos generosos com o que o Senhor nos deu para ajudar a igreja local, contribuindo para a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Pode sentar-se. O dom de contribuir é a habilidade de dar dinheiro e outras formas de riqueza, ou seja, alegria, ajuda, como eu acabei de falar. Esse é o dom. Esse é o dom que tem que ser cultivado em nossas vidas. Eu gostei hoje à noite. Nós trouxemos várias coisas no carro para o nosso caldo no domingo. E outra pessoa trouxe mais uma coisa, Dona Suzana colocou lá. Todo mundo contribuindo, ajudando. Essa é a alegria da igreja, é o dom de contribuir. Independentemente da quantia, pessoas com este dom genuinamente veem seus tesouros, talentos e tempo como pertencentes a Deus e não a eles mesmos. Eles não é aquela que guarda as coisas e gosta de ter coisas porque tem coisas e tudo, mas eles querem usar as coisas para o serviço de Deus. Eles são frequentemente movidos a satisfazer as necessidades físicas dos outros, querem ajudar. Eles gostam de dar de si mesmo e do que tem. É uma coisa, às vezes, esse tipo de pessoa pode até ofender a gente, porque fica insistindo em ajudar. Não, eu estou bem. E ele fica insistindo, mas é o dom que eles têm. Mesmo quando eles não possuem os recursos para ajudar, eles orem fervorosamente para que essas necessidades sejam atendidas. Você está orando pelos outros? Tem pessoas que têm necessidades e nós temos que orar pelas pessoas. Hoje à noite vamos receber os pedidos de oração. Eu espero que cada pessoa vai orar pelos pedidos. Já pensou? Aproximadamente 25% das palavras do Senhor Jesus Cristo nos evangelhos estão relacionadas aos nossos recursos e a mordomia para com eles. Então, o Senhor importou com isso? Importou e muito. Em outros postos da Bíblia, nós temos a viúva, a Tabita também, Barnabé, que era com este dom. A igreja de Macedônia, como nós acabamos de ler, todos tiveram esse dom. E nós temos que cultivar o mesmo dom em nossas vidas, contribuir,
dando de si mesmo e dando aquilo que tem. Contribuir vem do grego, o metatidome. Eu sei que a pronúncia está errada. Eu tenho o dom de pronunciar tudo errado. Em português, inglês, grego também. Mas essa é a palavra. Aquele que compartilha seus bens, seja dinheiro, com sabedoria e generosidade. Semana que vem, Deus ajudando, eu quero trazer uma filosofia de socorros. Quem você deve ajudar? Já pensou sobre isso? Dona Vandeliri, dá conta de ajudar todo mundo? Não, então, como é que vai saber? Eu vou ajudar fulano tal, mas eu não vou ajudar fulano tal, e tudo. Como é que vai saber? Semana que vem vamos tratar esse assunto. Mas nós temos que ajudar os outros em suas necessidades, como também para que os outros exerçam seus dons no corpo de Cristo. Já pensou? Eu contribuo, vamos supor, para missões. Para quê? Para que aquele missionário pode alcançar almas que eu não posso alcançar. Eu contribuo, até eu e Dona Suzana contribuímos para ter esse lugar onde podemos reunir. É um ato que todos nós temos que fazer. A realização. O seu maior prazer está em ver que através da sua contribuição, o objetivo da igreja, ou seja, o reino foi alcançado. Ou seja, almas sendo salvas, pessoas crescendo na fé. O perigo é orgulhar-se de seus bens materiais, associar sucesso espiritual com sucesso material e usar o dom para o interesse pessoal. Ou seja, eu vou ajudar Lucas e tal, mais tarde eu vou cobrar a ajuda de Lucas. Não é assim. Bom, você pode ser útil, dando doações, envolvimento em projetos. Lembre-se, é a capacidade de dar recursos financeiros de si mesmo acima da medida comum. E é um problema que nós estamos enfrentando hoje em dia. Tem muitas pessoas tão endividadas que não dá para ajudar os outros. Então, o primeiro passo para a gente realmente ter o poder de ajudar os outros, acabar com nossas dívidas. Fala, pastor, é difícil, eu sei. Eu tinha uma pessoa que falou comigo assim, falou que saiu do buraco das dívidas e tudo, e a pessoa falou, como é que eu posso sair do buraco? Eu falei, a primeira coisa que tem que fazer é parar de fundar mais. Então, pare de gastar além do orçamento e comece a pagar as suas dívidas. Todos os crentes têm o dever de contribuir, alguns têm o dom, e outros não, mas todos nós temos a obrigação. Na igreja, contribuindo com alegria, com o sustento da comunidade, participando das campanhas eventuais, sustentando missões, suprindo as necessidades dos outros. Pensa bem, nós temos a fazenda que está à venda. Queremos vender a fazenda para comprar terreno aqui na cidade e construir uma igreja. Eu estou animado sobre isso, eu estou doidinho para começar a construir. Mas tem que vender a fazenda primeiro para construir. Mas pensa bem, o futuro da nossa igreja vai ficar mais fácil? Não, financeiramente vamos precisar mais participação, por quê? Vai ter mais uma conta de luz para pagar, vai ter outras despesas. Então, nós temos de entender que contribuindo na igreja local é essencial. Deus não está satisfeito com uma parte daquilo que nós temos. Ele é o dono de tudo. E nós já vimos o procedimento de Macedônia em 2 Coríntios 8, 1 a 5. As igrejas locais de Macedônia tinham as características que nossa igreja local deve ter. Tinha a graça, seja a bênção de Deus, eram generosos na profunda pobreza, eles agiram na pobreza sendo generosos.
Eles deram na medida de suas posses e mesmo assim, acima delas. E deram voluntariamente, não de cobrança. Por muitos anos, a nossa igreja, nós sempre entregamos o envelope e a pessoa colocou o seu nome e tudo, que é um bom costume de dar o envelope e tudo, porque vai registrar e você vai ver por si mesmo que está sendo fiel nos seus dízimos e ofertas. Mas nós mudamos o costume na bilhetinho de ofertas e tudo. Antigamente colocamos fulano tal e quanto deu. A gente não faz aquilo mais, não é, irmão José? A gente não faz isso mais. Eu não quero saber quem está dando e quem não está dando. Eu espero que todo mundo está dando. Mas todos nós temos de dar voluntariamente. Não porque o pastor cobrou. Não porque alguém olhou numa maneira e falou, está devendo. Nada disso. Deram para a assistência dos santos, a obra de Deus. Poderíamos ver em Atos 6, mas por causa do tempo não vamos lá hoje à noite, não. Deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, Romanos 12, alguns, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é seu culto racional. Deram. Filipenses também, Gálatas fala. E depois a nós, ao ministério, Gálatas 6:10. Vamos olhar em Gálatas 6:10. Gálatas 6:10, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente dos domésticos da fé, ou seja, da igreja local. Anota bem a razão que deram para ter igualdade e não ter falta na igreja local. Eu ouvi um pastor muitos anos atrás, ele falou assim: a igreja que tem dono não cresce. A igreja que tem dono não cresce. O que ele queria dizer é, se a igreja está sendo sustentada por uma pessoa só, talvez tenha um ricão na igreja, talvez é um missionário, talvez outra, a igreja que tem dono não cresce. Nós temos que ser todo mundo sustentando a obra de Deus. Deus sendo dono de tudo, nos dá certas maneiras em que devemos usar o que Ele nos emprestou, colocou na nossa mão. Lembra que nós estudamos sobre mordomia e lembramos que tudo que nós temos é para servir o Senhor. Ele emprestou para nós e tudo, e esse é o princípio que nós estamos tratando. Abre agora suas Bíblias em Malaquias capítulo 3. Malaquias, terceiro capítulo. Começar no verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em quem havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em quem te roubamos? E a resposta é o quê? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para
a recolheres. Por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Pensa bem sobre a aplicação desse trecho. Será que só está, nós sempre lemos pensando, eu vou dar o dízimo e Deus vai me abençoar? Não é? Mas o contexto está falando sobre o quê? Sobre mantimento de onde? Então, todos nós contribuindo, é certo a aplicação que Deus vai nos abençoar, mas também vai abençoar nossa igreja. Vai abençoar a casa do Senhor. Por quê? Todo mundo está obedecendo ao Senhor. Mateus 23, 23. Vamos lá. Vinte e três. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que dizimais hortelã e o entro e o cominho, as coisas mínimas, não é? E desprezais os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Quais coisas? Dizimar essas coisas mínimas e não omitir aquelas, as outras coisas que estão omitindo. Malaquias 3,7, Deus quer que obedeçamos a sua palavra. Não tem mais, não tem menos. Chamar uma pessoa de ladrão é feio, não é? Como chamar uma pessoa de mentirosa é feia. Eu já falei com uma pessoa, está mentindo, não pode mentir. Ele falou, não me chama mentirosa. Eu falei, então não mente. Não é fácil assim? A Bíblia diz, não me chama de ladrão de Deus, então não rouba. É fácil. Nós temos de dar. E essa mensagem que nós temos de entregar. Roubará o homem a Deus quando não darmos a Deus o que lhe pertence e somos ladrões. A maldição é contra ladrões. Verso 9. Às vezes queremos contribuir à necessidade de uma ou outra organização ou indivíduo, mas essa não pode ser tirada do dinheiro do nosso dízimo. Se eu quiser ajudar uma pessoa, vamos supor, da nossa igreja, tudo bem, eu ajudo, mas eu não tiro do meu dízimo. O dízimo é da igreja e tudo. Mas, pastor Bill, como é que o senhor vai? O dízimo de Dona Suzane e eu já está tirado na fonte lá da missão. Então, por exemplo, quando nós reformamos aqui, usamos um pouco daquele dinheiro que está sendo retirado todo mês para financiar essa obra. Então, a gente dá o dízimo antes que eu receba as ofertas que são mandadas para nós, o dízimo é tirado primeiro. Eu sugiro que quando você recebe, seja da aposentadoria, seja do emprego, seja de, não sei, vender bolacha, alguma coisa, que é a primeira coisa que tira é o dízimo. E vem e oferta ao Senhor. O desafio do Senhor. O mandamento é trazer todos os dízimos na casa do tesouro. A razão para que haja mantimento na casa do Senhor. A promessa, provai ministro, diz o Senhor dos Exércitos, verso 11 e 12. Se eu não abrir as janelas do céu, derramar sobre vós bênção sem medida, repreenderá o devorador, sabendo que devemos usar o que Deus nos emprestou corretamente, temos certas responsabilidades. E essas são o que eu acabei de falar hoje à noite. Quando é que devemos dar os nossos dízimos e ofertas? Provérbios 3:9, imediatamente depois de receber as primícias. 1 Coríntios 6:2, primeiro dia da semana, no domingo.
Quanto devemos dar? O dízimo é 10%, já está na palavra. Mas essa é a quantia mínima. Nós temos que aprender a ser generosos com Deus. A gente mesmo já foi uma época que deu muito mais do que isso. Nós podemos ser generosos com Deus e Deus vai suprir as nossas necessidades. Então, nós temos de dar conforme que Deus está abençoando, com liberalidade, ou seja, sem preocupação sobre o dinheiro. Dá com alegria e conforme o que tem. Não precisa ir para o Banco do Brasil tomar emprestado para dar. Não. Vamos dar os primeiros daquilo que nós temos. E Deus vai abençoar. E como é que devemos dar? Com alegria. Com alegria. Esta palavra alegria é interessante. É uma palavra que significa que está estourando de alegria. Eu estou tão alegre em tudo. Quando eu falo, eu sei que todo mundo, se é destra, a sua mão direita está apertando. Se é canhoto, como a gente, a sua mão esquerda está apertando. Apertando o que, pastor? No seu dinheiro. Não, está falando de dinheiro, não. Então, a Bíblia ensina nós temos que dar com alegria. E é gostoso dar para a obra do Senhor. Ele quer que entregamos as nossas vidas a Ele e aceitar Cristo como Salvador. Ele quer que nós entreguemos todo o que temos a Ele. Ele quer abrir as janelas do céu. Deus nos deu o plano pelo qual devemos sustentar o trabalho de Deus. É com os dízimos e ofertas que paga a luz, água, manutenção do prédio, compras, material de escola dominical, a oferta pastoral, enfim, tudo. Ele quer que nós ajudemos uns aos outros também. Ele é a nossa responsabilidade. A bem-aventurança mais inacreditável da Bíblia é mais bem-aventurado, coisa é dar do que receber. E é gostoso de dar ao Senhor. Então, esse é o princípio que eu queria contribuir hoje à noite, sobre o dom de contribuir. Eu espero que não somente os que estão aqui, mas os que estão ouvindo pelo vídeo, vai levar a sério. Não que o pastor missionário, o pastor qualquer um, está cobrando, mas que Deus cobra e Deus abençoe. Eu tinha uma pessoa uma vez que falou comigo, a sua igreja cobra o dízimo? Eu falei, de jeito nenhum. Então ninguém dá o dízimo? Não falei isso. Eu falei, nós não cobramos, é Deus que cobra. O dízimo e os ofertas de nós. Vamos ser generosos com Deus, amém? Amém. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela mensagem. Começou meio atrapalhado e tudo, mas parece que saiu certo. Pai, que o Senhor possa ajudar a gente realmente sermos generosos com o Senhor, com a tua obra, enfim, Pai, com o que o Senhor colocou na nossa mão. Abençoe, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Quero lembrar todo mundo sobre domingo, a nossa festa de aniversário. Vamos ter a nossa Inspiration e o devocional e tudo. Depois vai ter o caldo. Vai ser um tempo especial. Todo mundo que talvez alguém está ouvindo no vídeo vai chegar e vamos ter um bom tempo. Lembra o retiro da família que vai começar qual dia? 12, isso não é isso não. Se chegar o dia 11, vamos bater passo, tá? Não tem problema. Dia 12 até dia 15. Vamos lá, vamos ter um bom tempo em volta à palavra de Deus. Os que vão pregar vão ser os pastores que vão participar. E vai, quais são pastores? Eu não sei. Eu sei que pastor Robson e eu, pastor Robson, se não adoecer de novo, não é? Não estou me sentindo muito bem, não.
Tá bom. Então, vamos ter um bom tempo lá na Estância Esperança, no Retiro da Família. Amém? Então, até domingo para os que estão assistindo os vídeos e vamos orar agora. Então, precioso Pai, abençoe nosso tempo juntos. Volta a tua palavra e agora nós queremos orar. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém.